Olha, a gente vai começar então com a apuração sobre o assunto do dia, que é a ligação que Donald Trump fez ao presidente Lula na manhã desta segunda-feira. O assunto mais delicado que começou a desarranjar a relação entre Lula e Trump, quer dizer, que intensificou esse desarranjo, era Jair Bolsonaro. E esse tema ficou absolutamente fora da conversa entre os dois. Sequer mencionaram o nome de Jair Bolsonaro, sequer trataram do julgamento de trama golpista, de bolsonaristas, nada disso, que poderia ser muito delicado, entrou nessa primeira conversa. Outro assunto delicado agora da parte do Brasil era a sanção do governo Trump sobre autoridades brasileiras. E sim, ao contrário do que muita gente imaginava, pela estratégia da diplomacia, Lula colocou esse assunto na mesa e pediu o fim das sanções contra autoridades brasileiras, sem citar nome, e também, claro, o fim das tarifas de 40% a mais sobre o Brasil. Vamos lembrar que o presidente Donald Trump, no dia 9 de julho, mandou uma carta para o governo brasileiro, que ele começava aquela carta informando sobre essa taxação de 50%, ou seja, 40% a mais sobre o Brasil. Ele começava essa carta assim, ó, vamos ver se vocês se lembram. Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. E aí, Donald Trump falava lá em 9 de julho, a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Então, foi assim que Trump começou a carta ao governo brasileiro, lá em 9 de julho, para justificar também essa tarifa extra sobre o Brasil. E aí, na conversa de hoje, havia um temor de que esse assunto viesse à tona, porque o Brasil não iria negociar nada que fosse algum pedido para tentar beneficiar Jair Bolsonaro, interferir nas decisões do judiciário. Então, a gente traz essa apuração aqui no 360. Já emendo com outra apuração. O deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e por conta do seu trabalho lá nos Estados Unidos, para conseguir sanções contra autoridades brasileiras, ele de fato teve sucesso. Ele conseguiu a caça de vistos de autoridades brasileiras, ministros de Estado do governo, ministros do Supremo Tribunal Federal, que se posicionam de forma contrária a Jair Bolsonaro, ou melhor, que se posicionaram para condenar Jair Bolsonaro no processo da trama golpista, perderam visto. E, claro, a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e sua mulher também, Viviane Barsi. Pois bem, por onde Eduardo Bolsonaro conseguiu ter essa interlocução com o governo americano? Foi justamente pelo Departamento de Estado. O chefe do Departamento de Estado é Marco Rubio. Então, Eduardo Bolsonaro e o seu aliado nos Estados Unidos, empresário e apresentador Paulo Figueiredo, eles têm linha direta no Departamento de Estado, tanto com Marco Rubio quanto com assessores, auxiliares do Departamento de Estado. Então, era por ali que eles direcionavam quais autoridades brasileiras deveriam ser sancionadas. Sim, passava por eles. Pois bem, o que aconteceu agora? E o temor é que Donald Trump está sendo muito elogioso, mais uma vez, numa publicação que fez depois dessa conversa ao telefone com o presidente Lula. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre a manifestação de Donald Trump. Pois bem, ele foi absolutamente elogioso, disse que vamos trabalhar juntos, está otimista e colocou justamente quem para fazer a conexão, o diálogo, as negociações entre o governo americano e o governo brasileiro, justamente o Marco Rubio. E aí, se essa porta se fechar para o bolsonarismo, aí vai ficar muito mais difícil. E emendo a última apuração dessa leva aqui sobre essa conversa, que é o seguinte:
Em nota, o governo brasileiro disse que, ao final do papo entre Trump e Lula, os dois trocaram telefones, números de telefone, para terem uma linha direta entre os dois. Só que o que muita gente não sabe é que o presidente Lula não tem celular. WhatsApp, essas coisas, muito menos. Mas ele não tem celular. Então, ele não tinha um número próprio para passar para Donald Trump. O que ele fez? Teve que passar telefone de assessores próximos. E esse telefone é justamente o telefone que, quando ministros de Estado querem acessar o presidente Lula, precisam falar com ele de forma urgente, ligam. Então, claro, esses assessores, eles se revezam, mas pelo menos algum deles está sempre com o presidente Lula. Yuri.